alunos e alunas presentes para a nossa aula de Matemática 1, a aula de número 28. A aula 28 é esta que deve tratar sobre inequação exponencial. Aqui dos presentes, quem assistiu ao vídeo que eu coloquei, que é relacionado a esse assunto? Que é o vídeo 38. Eu assisti, professor. Angélica, quem mais? Thaís também. Eu também. Jobson também. Quem Sim, mais? professor. Thaleson, Eu Harrison, assisti, professor. Eu também. Jailson. Eu assisti, Tem uma voz professor. uma voz feminina que eu não sei quem é. Que aí não apareceu nada para mim aqui. Letícia. Ah, Letícia. Valeu, Letícia. É difícil reconhecer só pela voz, né? Se vocês tivessem a câmera ligada, não tinha esse problema, entendeu? Mas vocês não ligam. Fica só eu com a câmera ligada. Oi? Tem a foto aí, dá pra ver pela fotozinha. Alguns alunos não. Alguns alunos tem só letrinha, viu? E quando ele fala, não aparece nada às vezes, tá certo? Nem foto, nem nenhum sinal de quem tá falando, né? É difícil, não é fácil, não. Boa tarde, professor. Boa tarde. Emanuel eu já reconheço pela voz. Não apareceu nada, mas é Emanuel, né? Professor. Emanuel é um dos poucos que eu conheço pela voz. Tá? Bem, já temos um público mais do que razoável. A gente pode iniciar nossa aula. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes de eu iniciar? Ontem teve uma reunião onde nos foi apresentado uma primeira proposta da reitoria para o retorno das aulas presenciais. E esse retorno prevê um retorno parcial a partir de final de outubro e o retorno 100% presencial só aconteceria em março do ano que vem. Então, a gente teria um semestre, né? 4 meses, 5 meses de aula para fazer o aumento progressivo da quantidade de pessoas no campus até chegar à situação máxima. E é claro que essa evolução depende sempre da situação da pandemia. Se a pandemia não piorar e não tiver um momento crítico. Nós estamos hoje no melhor momento da pandemia, praticamente desde o início dela, né? Em termos de ocupação e número de mortes. Então, é um cenário que começa a se desenhar uma volta realmente, né? Mas ela vai ser feita lentamente. Assim que a gente for tendo mais informações, e isso é uma proposta, ainda não está batido o martelo, ainda não está definido, mas a gente vai informando a vocês. Mas que bom que final de outubro, então a gente volta a se ver de forma presencial daqui a 2 meses, né, pessoal? Mais ou menos? Concordam? Embora eu já não esteja com a turma de vocês, mas a gente vai estar no mesmo campus, pelo menos, né? A nossa turma vai acabar, as nossas aulas de matemática 1 vão acabar no final de setembro, início de outubro, tá? Alguma pergunta sobre isso? Não. Então, vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Tela compartilhada. Abrindo aqui o planejamento. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A nossa aula do dia 7, que é terça-feira que vem, pode ser na quarta-feira, dia 8? Por mim, sim, professor. A gente aproveita o alicerce, tá? E em vez de fazer aula de 10 às 11, faz aula de 9 às 11, tá bom? 1 hora para o alicerce e 1 hora para a aula regular prevista. Pode ser, pessoal? Professor, por mim também pode ser. Pode Beleza. ser, professor. Tá, então próxima terça-feira, dia 7 de setembro, não teremos aula. E aí na quarta-feira, que é o dia do alicerce, a gente tem 2 horas de aula para fazer as duas coisas. O alicerce e a matéria do primeiro ano. Ok, galera? Combinado? E é uma aula muito interessante, hein? Porque vamos começar logaritmo, hein, pessoal? Então, essa aula do dia 8 vai ser bem interessante. A gente vai começar um assunto novo.
Então, a presença de vocês seria bem interessante. E na aula de hoje, que é o dia 3 de setembro, hoje é o dia do aniversário da minha mãe. Minha mãe está fazendo hoje 82 anos. Nós vamos falar sobre inequação exponencial. Tá? Alguma pergunta sobre a nossa programação de aulas? Nenhuma? Então, beleza. Tá. Então, vou começar a aula, já que não temos perguntas. Qual é o nome desse objeto matemático que eu acabo de escrever aqui de azul? Uma equação. Uma equação de que tipo? Exponencial. Exponencial. Uma equação exponencial. E qual é o nome desse objeto que eu acabo de escrever agora, à direita? Uma inequação. Inequação exponencial. Inequação exponencial. Então, quais são as três coisas que tem que acontecer para um objeto matemático ser chamado de inequação? Tem que ter a desigualdade. Tem que ter a desigualdade. São 5 sinais diferentes da desigualdade. O que mais? A variável. Tem que ter variável para ser inequação. E o que mais para ser inequação exponencial? O expoente. A variável tem que estar onde? No expoente. Essa aqui, como é que eu chamaria? Essa equação aqui, por exemplo. Esse objeto aqui, como é que a gente chamaria ele? Inequação exponencial de segundo grau. Inequação de segundo grau, exatamente aqui. Então, essa daqui não é inequação exponencial. Essa aqui nós já estudamos, né? Como é que resolve essa aqui? Relembrando. A gente fica tentado a resolver igual a equação, e se for resolver igual a equação, dá problema, não dá, pessoal? É ou não é verdade? A gente ficaria tentado a passar o 2 para o outro lado, né? E dizer que é o número maior que raiz de 8. E essa resposta está errada. Porque, por exemplo, o número menos 5 não é maior do que raiz de 8 e menos 5 satisfaz a essa inequação. Estou certo ou estou errado, pessoal? Estou certo ou estou errado? Menos 5 faz parte ou não faz parte da solução? Faz. Faz, porque 25 é maior que 8. Aí, só relembrando para quem não está lembrado, essa aqui a gente passa o 8 para cá, pede a ajuda da função, chama aqui de uma f de x. Então, cria essa função, f de x igual a x2 menos 8. Faz o gráfico dela, que é um gráfico assim, cujas raízes vão ser raiz de 8 e menos raiz de 8, e pega a parte maior que zero. Então, a resposta dessa equação é esse ramo e esse ramo aqui. Ou seja, essa região aqui e essa região aqui. Então, são os números maiores, resposta final dessa inequação, são os números maiores que raiz de 8, ou os números menores que menos raiz de 8. Tá? Então, tá aí um comentário a respeito da inequação de segundo grau, que nós já estudamos. Então, onde está o x é importante, né? Note que, para eu escrever x ao quadrado maior que 8, eu só fiz trocar o 2 e o x de lugar, né? Foi só isso que eu fiz. Então, se você não estiver atento e conhecer o nome dos objetos, né, que compõem a operação, teremos problemas. Do ponto de vista da quantidade de respostas, qual é a diferença de uma equação para uma inequação?
do ponto de vista da quantidade de respostas. Galera? O número de soluções é um número o quê? Finito. Finito. E aqui na inequação? É infinito. Pode ser infinito. Né? Pode ser. Normalmente é, né? Normalmente é infinito. Por quê? Normalmente é um intervalo. E qualquer intervalo tem infinitos elementos. Beleza. Então, essa é a primeira diferença. Como é que a gente resolveria a equação aqui da esquerda? Pegaria esse 8 e faria o que com ele? Galera, o que é que eu faria? 2 elevado a Fatorado. 3. Fatora, exatamente, e igual a as o quê? Base. As bases, né? Uma vez igualado às bases, o que é que eu faço agora com os expoentes? Iguala. Iguala, ou seja, x é igual a 3. Conjunto de solução dessa equação é um conjunto unitário formado pelo número 3. Como é que eu vou resolver essa inequação aqui? Galera, como é que vocês acham? Vou fazer o quê? Tudo igual. O que é? Fatório quem? O O 8. Fatório 8. Mais uma vez, faço o quê? Fiz o quê? Acabei de fazer o quê? Igualei quem? As bases. As bases. E uma vez que eu igualei as bases, o que é que eu faço agora com os expoentes? O que é que eu faço, pessoal, com os expoentes? Hein? Iguala. Iguala? Eu vou igualar. Se está mandando, eu vou fazer. X igual a 3. Acabou? diferente. Ah, é para botar diferente? Não, não. E aí? Faz o quê, pessoal? Numa equação, você tem um sinal de igual. Nessa equação, qual é o sinal que eu tenho aqui? X maior que 3. X maior que 3. Simplesmente assim. Conjunto de solução é formado por quem, pessoal? 3 com o colchete aberto até o mais infinito. 3 com o colchete aberto até o mais infinito. Perfeito. Tem uma outra maneira de escrever um intervalo. Qual é? Usando agora chaves. X pertence aos reais, tal que X é o quê? Maior que 3. Exatamente. Fiz questão de mostrar essas duas soluções porque tem muita gente até agora confundindo as coisas, né? Na P6, na P5, desculpa, eu tinha duas equações lá e duas inequações. Aí teve gente que nas inequações, na hora de botar a resposta, usava chaves e colocava os números. Uma resposta como essa agora aqui é de uma inequação, pessoal? O que é que vocês acham? Não, professor. Não, pois muita gente cometeu esse erro. Tá? Eu acho que ela queria dizer que era um intervalo, não é isso? Então não devia ter usado essas chaves aqui.
Não é verdade, pessoal? Tá? Estou avisando isso, porque não foi uma nem duas, não. Eu diria que de 5 a 10 pessoas, na turma, cometeram esse erro. Estou avisando porque ainda vai ter equação e inequação nas nossas provas, sim ou não? Na P6 tem? Tem ou não tem? Na P6? Tem. E na P8 também vai ter. Só que a P6 são equações e inequações exponenciais. E na P8 vai ser equações e inequações o quê? Logarítmicas. Então, se a pessoa continuar não entendendo o que é um intervalo e como representa ele, vai ter confusão. Então, se você, para um intervalo ser representado através de chaves, você tem que botar uma condição. Você não pode listar elemento a elemento. Tem gente que faz isso também, olha aqui. Tem gente que faz isso também, ó. O que é isso, pessoal? Alguém sabe o que é isso? Alguém reconhece aqui, não? Alguém reconhece isso aqui agora? Sim ou não? Aqui é um conjunto com quantos elementos? Aqui é um conjunto com quantos elementos, pessoal? 3. 3. E isso aqui não existe, pessoal. Pois tem gente que escreve isso aqui, ó. Também. Então, estou comentando os erros justamente para tentar que eles não sejam cometidos de novo. Agora vamos para um terceiro exemplo. Meio elevado a x é maior do que 1/8. É bem parecido com a outra, né? Só que eu troquei o quê? Qual foi a troca? No lugar de 2, eu botei quem aqui? Botei 1/2, né? Botei o inverso. O inverso de 2 é 1/2. E no lugar do 8, botei quem? 1/8. Botei 1/8, que também é o inverso. Ou seja, nos dois lados eu peguei os números inversos. E eu quero fazer a solução desse terceiro caso. Como é que eu faço esse terceiro caso, pessoal? Como é que eu igualo as bases agora? Alguém tem propostas? Tem duas opções de base para escolher. Quais são? A segunda fração é botar 2 elevado à terceira. Tem duas opções de base. Quais são? Para eu trabalhar. Transformar o 8 em 2 elevado à terceira ou Uma opção é a base 2 e outra opção de base. Base 8. Não é uma boa base para trabalhar. A base 1/2. Eu posso fazer dessas duas maneiras e das duas maneiras eu posso resolver essa inequação. Começo por qual? Vamos começar pela base 2? Pode ser? Começando aqui pela base 2. Como é que eu posso escrever isso aqui como sendo uma base 2, pessoal? Uma potência de base 2. 1/2 é igual a quanto? 1/2. 1/2 é igual a 1/2, então você não modificou nada, não transformou em potência. 1/2 é igual a quanto, pessoal? a 1/4? 1/2 é igual a 1/4? 2 elevado a menos 1. 0,5. Ah, 1/2 é 0,5. Mas escrevendo em termos de potência, pessoal. 1/2 é igual a quem? Usando potência. 2 elevado a menos 1. Isso, exatamente. Porque 2 é 2 elevado a 1. Usando aquela propriedade 9, a gente descobre que isso aqui é 2 elevado a menos 1. Mesma coisa com 1/8. Como é que eu vou fazer com 1/8? 1/8 é 1/2 elevado a 3. Isso aqui está usando de novo a propriedade 9, fica como?
2 elevado a menos 3. Perfeito. Então é isso que eu vou fazer aqui. 2 a menos 1 e 2 a menos 3. Então vai ficar 2 a menos 1 elevado a x maior do que 2 a menos 3. O que é que eu preciso fazer ainda no lado esquerdo da inequação? Que propriedade? Propriedade 3, potência de Que é a potência. potência de potência, que consiste em fazer o quê? Conservar a base 2 e Multiplicar os expoentes. menos 1 vezes x vai dar quanto? Menos x, não é isso? Conseguir igualar as bases, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Agora o que é que eu faço com os expoentes? Iguala. Iguala, não. A gente aqui não igualou, então aqui a gente também não vai igualar. Igualar está errado. Igualar é na equação. Na equação eu igualo, mas na inequação não. O que é que eu faço com os expoentes agora? Menos x maior que menos 3. Pronto. Ou seja, eu comparo eles usando o sinal que tem aqui. Pessoal, se menos x é maior do que menos 3, como é que eu termino de resolver essa equação? Multiplica por quanto? Menos 1. Por menos 1. E o que é que eu vou ter como resposta final? X X menor X que é menor que menos 3. X menor do que 3. 3. Você multiplica por menos 1 todos os termos, para que a desigualdade permaneça correta. Tá certo ou tá errado isso, pessoal? O que é que vocês estão achando da resposta? A resposta tá boa ou não? O que é que vocês estão achando? De fato, os números menores que 3 servem? Oi? Eu tenho uma dúvida. O sinal lá mudou. Antes era x maior, menos x maior que menos 3. Agora é x menor que 3. Não entendi muito Sim. bem isso. Eu já falei isso aqui. Zé Vitor, 2 é menor que 5, verdade ou falso? 2 é menor que 5. Se eu multiplicar por menos 1, essa inequação, o 2 vira quanto? Menos 2. O 5 vira quanto? Menos 5. E menos 2 é o quê de menos 5? Maior. É maior. O que aconteceu, então? Eu tenho que trocar o sinal, sim ou não? Sim. Por quê? Qual o motivo? Porque quanto maior o número, quando está negativo, ele é menor. Tá, mas em termos de procedimento, em toda inequação, se eu multiplicar por um número o quê? Negativo, O sinal da desigualdade vai... trocar. Exatamente. Então, aqui era maior, virou menor por isso. Tá explicado, Zé Vitor, ou não? Tá. Beleza, então eu botei com números. Se vale para números, obviamente vale quando tem letra, né? Mesma ideia. Pessoal, essa resposta tá boa ou não? Diga aí um número menor que 3, pessoal. Pessoal, diga um número inteiro aí menor. Oi? 2. 2. É verdade que se eu botar o 2 ali vai funcionar? Não. Se no lugar do x eu botar o 2, vai funcionar ou não? O que vocês acham? Vai? Não. Quanto é 1 meio ao quadrado? 1/4. E é verdade que 1/4 é maior que 1/8? Não. Um quarto é isso aqui. É Verdade. verdade ou não, pessoal? Verdade. Esse cara aqui é 1/4. Esse cara aqui é 1/8. É ou não é verdade que 1/4 é maior que 1/8? Verdade. Então o 2 funciona assim. Essa é a resposta boa. Se eu botar 1 aqui, também vai funcionar? Vai. Funciona. Vai, porque 1 meio é maior que 1/8. É.
Se eu botar x igual a 4, vai funcionar? Veja que 4 não é menor que 3. Então, 1 meio elevado a 4, dá quanto? 1/16. 1/16 é maior que 1/8, pessoal? Menor. Não. Não. Eu botei um cara fora do intervalo e ele não serve. Provando que essa resposta está boa realmente. Ou seja, o número que resolve essa inequação, os números que resolvem essa inequação são os intervalos dos números menores que 3. Ou seja, quem é o conjunto de solução desse problema? Do menos infinito até o número 3. Exatamente. Isso aí. Menos infinito ao 3. Aberto nos dois. Agora eu queria resolver essa mesma equação com outra base. Qual é a outra base que eu posso usar, além da base 2? 1/2. Base 1/2. Como é que ficaria usando a base 1/2? Ficaria 1/2. Então aqui eu não preciso mexer nada, preciso? No lado esquerdo eu preciso mexer alguma coisa, pessoal? A base já está certa, não está? E como é que eu faço para transformar 1/8 numa potência de base 1/2? Vai ser 1/2 elevado a quanto, pessoal? Três? 3. 1/2 elevado a 3 é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Quanto é que dá 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2? 1/8. Então, beleza. Pessoal, mais rapidamente que a anterior, porque aqui eu ainda precisei fazer potência de potência. Aqui eu não preciso fazer potência de potência. Já consegui igualar as bases, sim ou não? Já. Sim. Já a base 1/2 está do lado esquerdo e a base 1/2 está do lado direito. Igualei as bases. O que é que eu faço agora para terminar o problema? Compara os expoentes. Comparo os expoentes. Qual vai ser a comparação que eu vou escrever agora aqui? Me ajudem? X maior que 3. Tá certo ou tá errado, pessoal? Olha para cá. Tinha que dar o mesmo resultado, sim ou não? Tinha, né, pessoal? Alguém consegue descobrir qual foi o problema nosso ou qual foi o erro nosso? Nesse segundo exemplo, nós cometemos um erro. Alguém sabe qual? O erro foi aqui, pessoal. Nesse caso, eu não poderia ter escrito o maior. Eu teria que ter invertido o sinal. Se aqui é maior, eu tenho que aqui escrever menor. Alguém sabe dizer por que eu tenho que fazer isso? E agora a resposta fica igual. Alguém sabe dizer por que aqui eu tenho que inverter? Então aqui, ó, daqui para cá, deixa eu botar aqui com uma cor que destaca, verde. Daqui para cá, eu mantive o sinal da desigualdade. E daqui para cá, eu tenho que inverter, eu inverto o sinal da desigualdade. Por que no exemplo da esquerda eu tenho que manter? E por que no exemplo da direita eu tenho que inverter o sinal? Porque, professor, quando a base é maior que 1, tem que deixar o sinal. E quando ela é 0 ou menor que 1, tem que inverter o sinal? Tá correto o que você está falando. Agora, ela é 0 não, ela está entre 1 e 0, você quer dizer, não é isso? Você quis dizer Isso, professor. Exatamente. Base maior que 1, você tem que manter o sinal. E base entre 0 e 1, você tem que inverter o sinal. Você deu uma informação a mais que eu não tinha falado. Perfeito. Agora eu pergunto à senhorita, e por que isso acontece?
Por que na base maior que 1 eu mantenho o sinal? E por que na base entre 0 e 1 eu inverto o sinal? Ninguém sabe? Bem, tem a ver com uma coisa que nós comentamos na aula passada, não, mas a retrasada de função. Tem a ver com função. Isso que eu acabei de falar agora. Vamos voltar aqui. Eu vou fazer o gráfico agora de duas funções. Que nós já fizemos, na verdade. Só vou recuperá-las. Vamos falar da função y igual a 2 elevado a x. E vamos falar da função y igual a meio elevado a x. Nós fizemos exemplos, acho que foi exatamente esse exemplo na aula passada, não foi? Oi? É porque é tipo o inverso? Um meio ao inverso de 2. Sim, está correto, mas exatamente por quê? Vamos lá, nós já fizemos esses gráficos na aula passada, não foi? Certo ou errado? Vou escolher aqui 3 números. Menos 1, 0 e 1. Vou escolher aqui os mesmos 3 números. Menos 1, 0 e 1. Todas as duas funções de R em R, tá? Todas as duas funções de R em R. Então, vamos lá. Na primeira função, essa daqui, menos 1 manda para quem, pessoal? Se eu botar menos 1 aqui... Para 2, professor. Para quanto? Para 2. Não. 2 elevado a menos 1 não dá 2, não. Menos 2. Quanto é 2 elevado a menos 1? Para meio. Manda para É meio. meio, é. Exatamente. Então, menos 1 manda para meio. E 0 manda para quem? Para 1. 0 manda para 1. E 1 manda para quem? Para 2. Para 2. Essa função está crescendo ou está decrescendo? Crescendo. Ela está crescendo. Eu visualizo isso quando eu marco os pontos no gráfico. 1 mandando para 1, estaria mais ou menos aqui. 0 mandando... Desculpa, 1 para 1 não existe esse ponto não, errei. Corrigindo. 1 mandando para 2 está aqui. 0 mandando para 1 está aqui. E menos 1 mandando para meio está aqui. Então, temos aqui 3 pontos. E claramente a gente vê que os pontos, à medida que x aumenta, que é andar para a direita, o valor de y está o quê? Aumenta. E nós fizemos esse gráfico, nós unimos os pontos e vimos que o gráfico era assim. Estou certo ou estou errado? Essa função, ela é o quê? Estritamente o quê? Crescente. Já aqui, na de baixo, menos 1 manda para quem? Quanto é meio elevado a menos 1? Toda vez que eu tenho uma fração elevada a expoente negativo, tem um jeito bem rápido de resolver. Qual é? Se fosse usar a propriedade 9, pessoal, como é que faz isso aqui? Pessoal, usando a propriedade 9. É que manda fazer a propriedade 9. Estão me ouvindo, galera? Estou, professor, lhe escutando bem. E aí? Como é que ficaria usando a propriedade 9? Inverte a base.
Exatamente esse é o caminho rápido. Mas usando a propriedade 9, ficaria 1 sobre, vou exatamente usar 9, 1 sobre a mesma potência elevada a expoente o que agora? Positivo, né? É assim que usa a propriedade 9. Só que 1 meio elevado a 1 vai ser o próprio 1 meio, não vai ser? E o inverso de 1,5, como é que eu faço? Repito a primeira, repito o numerador e inverto o denominador. Ou seja, qual é a resposta disso aqui, na verdade? Quanto vale, pessoal? 2, né? Mais 2 é 2 sobre 1, né? É elevado a 1. Qual seria o jeito rápido que eu podia ter feito, então? Ó? Daqui para cá. Eu posso fazer o que com a fração? Uma base, que é uma fração. Eu posso? Só inverter. Quem é numerador vira denominador. Quem é denominador vira numerador. E faço o que com o expoente? Torno ele o quê? Positivo, exatamente. Então, essa propriedade não está entre as 12, mas ela existe, ó. A sobre B elevado a menos C. Qual é a resposta disso aqui? Rapidinho. B sobre A elevado a quem? A C. Então, se você tiver uma fração na base e o expoente negativo, você pode inverter a fração, inverter ou trocar de lugar o numerador. Fale. Eu tinha pensado em outra coisa, mas isso aí é bem mais rápido. Isso aqui é muito mais rápido, tá? Do que fazer isso aqui tudo que eu fiz aqui, ó. Em vez de fazer isso aqui é muito mais rápido. Então, essa é a combinação de duas propriedades. Essa é a combinação da 9 mais a propriedade que tem fração na base. Qual é? Eu acho que é a 10, né, pessoal? Ou é a 11? Agora estou em dúvida se é a 10 ou se é a 11, tá? Alguém lembra? Eu acho que é a 10, tá? A 9 com a 10 juntas dão origem a essa propriedade. Tá? Eu podia ter criado uma propriedade 13, então. Ó. Seria essa. Mas, na verdade, era uma combinação de duas propriedades que a gente falou. Então, eu acho que não precisa também colocar. Se a gente combina com elas, pode fazer. Bem, tudo isso para concluir, apagando todo esse papo aqui, que menos 1 manda para quem, pessoal? Menos 1 manda para quem, pessoal? Para 2, né? Para 2. Para 2. 0. Para 1. E 1. E 1. Quanto é meio elevado a 1? Pessoal, quanto é meio elevado a 1, pessoal? Meio, né? Isso. São os mesmos valores daqui, só mesmas imagens. Só que quando eu cresci o x agora, o que aconteceu com o y? Diminuiu. Diminuiu. Então, se eu marcar esses pontos agora, menos 1 mandando para o 2, é o primeiro ponto aqui, ó. Esse. 0 mandando para 1 é esse. E 1 mandando para meio é esse daqui. Ou vou unir os pontos e forma aquela curva que nós já fizemos. Em ambos, a assíntota é o eixo x, em todos os dois exemplos, só que essa função é estritamente o quê, pessoal? Decrescente. E qual é a característica de qualquer função estritamente decrescente? Quando x aumenta, o que acontece com y? O y diminui. Y diminui, ou seja, quando eu caminho, né, nesse sentido aqui dessa curva, ó, x está aumentando e y está diminuindo. Já quando eu caminho agora nesse sentido aqui dessa curva, x está aumentando e y também. Ou seja, toda função estritamente crescente, o comportamento do domínio x e da imagem y, o comportamento é igual. O que eu quero dizer com comportamento igual? Quando um aumenta,
o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Já na função de justamente decrescente, o comportamento de XY, ele é inverso. O que quer dizer com isso? Quando um aumenta, O outro diminui. o outro diminui. Então, e qual a ligação disso que eu acabei de falar com a nossa equação aqui de antes? Alguém consegue perceber, não? Se eu tenho a função meio elevado a x, se eu tenho essa função, esse cara é o domínio e esse cara é a imagem. Então, inicialmente eu tinha meio elevado a x. O meio elevado a x era o y. Então, eu estava comparando y, eu estava comparando imagens. Mas quando eu escrevo essa linha daqui, eu estou comparando o quê? X é o quê? Domínio, não é não? Estou certo ou estou errado? Ao igualar as bases e eliminar as bases, na verdade, o que eu estou fazendo é transformando o valor da imagem, em vez de comparar as imagens, eu passo a comparar os domínios. Só que quando eu tenho uma função desse tipo, essa função era o quê? Inversamente, estritamente crescente ou estritamente decrescente? Ela é decrescente. Se o y da esquerda era maior, se a imagem da esquerda era maior, o domínio da esquerda tem que ser menor. Ou seja, o sinal tem que trocar, pessoal. Se aqui é maior, aqui tem que virar menor. Por causa do comportamento inverso entre domínio e imagem. Já nessa função aqui, não da direita, a função era essa. 2 elevado a x. Esse aqui. Então, isso aqui era a imagem. E isso aqui é o domínio. Quando eu passo da imagem para o domínio, o comportamento, essa função é o quê? Estritamente o quê? Estritamente o quê, pessoal? Crescente, né? Então, se o valor da imagem da esquerda era maior, o valor do domínio da esquerda também tem que ser maior. O sinal tem que ser igual. Enquanto aqui o sinal, ele sofre uma inversão. Deu para explicar, pessoal? Sim ou não? Beleza? Ou não? Justificado ou não? O que vocês acham? Então vamos lá. Vamos resolver essa equação aqui. Como é que fica? Me ajudem? Outro exemplo. Novo exemplo. E aí eu quero... As bases já são iguais, sim ou não? Sim. Sim. Então eu já posso comparar os expoentes. Como é que vai ficar? Me ajudem, então, comparando os expoentes. X menos 3 menor X ou menos igual. 3. 3 da esquerda tem que ser o quê? Menor ou igual. Menor ou igual. É isso, pessoal? Ou não? É É maior. maior, não? Essa base está entre 0 e 1, não é isso? Isso. Base entre 0 e 1 exige o quê com esse sinal? Exige o quê, pessoal? Que inverta, né? Concordam? Não foi exatamente o que eu acabei de falar agora, pessoal? Sim ou não? Não é isso, não? Foi. Exatamente esse exemplo aqui agora, né? Nesse exemplo aqui, ó, eu inverti. Então, obviamente, aqui eu tenho que inverter sempre. Como é que fica aí? Vamos terminar. O que é que eu faço para terminar esse problema? Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Então, eu vou escolher, botar todo mundo aqui do lado, quem tem variável, vou escolher o segundo membro. Então, aqui já está, eu vou permanecer, e esse x vem para cá, vai vir como?
vai vir menos x. E aqui na esquerda, quem vai ficar? Daí na equação. Menos 3. Menos 3, quem é que vem para cá que não está no primeiro membro? O 4, mas passando por menos 4. Exatamente. Como é que fica isso aqui? Quanto é 2x menos x? X. Menos 4 com menos 3. Menos 7. Qual é o conjunto de solução, pessoal? Acabou, né? X é o quê? Menor ou igual a menos 7. Exatamente. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, x, quando eu leio daqui para cá, esse sinal, embora o sinal aqui seja de maior, mas quando eu leio da direita para a esquerda, ele vira menor, né? Então, x é menor que menos 7. Ou seja, é o intervalo que vai dar onde até onde? Do Menos infinito até o menos 7. Exatamente. Para quem não está visualizando, sempre bote a reta. Está aqui o menos 7. Menor que menos 7 é quem está à esquerda. Esse intervalo é o intervalo que vai do menos infinito ao menos 7. Pessoal, então toda vez que a base estiver entre 0 e 1, o que é que eu devo fazer com o sinal? O que é que eu devo fazer com o sinal? Inverter. Tá claro essa informação? Então é só essa novidade que tem na equação em relação à equação. O cuidado com o sinal. Se a base for maior que 1, você mantém o sinal. Se a base tiver entre Professor, 0 e 1, oi. não é fechado no menos 7, não? É fechado no menos 7. Ah, você tá ligada. Então o colchete tem que ser virado para onde? Para dentro. Parabéns pela correção que você fez aí. Eu tinha feito errado. Tem professor que diz assim: ah, eu errei de propósito, foi só para ver se vocês estavam ligados. Mas é mentira, viu? Eu errei mesmo, viu? E obrigado pela correção, tá? Como é que seria essa daqui agora? Vamos lá? Como é que faz essa? Qual a base a gente vai trabalhar? Desculpa, aqui tá errado, viu? Esse X não tem não, foi mal. Pronto. Qual é a base que a gente vai trabalhar? Base 2. Base 2. Aqui não tenho nada a fazer, 2 elevado a 1. No lugar do 4, boto quem? 2 elevado a 2. Aí tenho que botar parênteses, obrigatório. Se eu não colocar, eu estarei errando. No lugar do meio, eu boto quem? Dois elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, já apareceu hoje. E no lugar do 512, eu boto quem? 2 elevado a 2 elevado a 9. Então, tanto na esquerda quanto na direita, que propriedade eu devo usar agora para escrever a terceira linha? A 3. A 3, potência de potência. Potência de potência. Isso, eu conservo a base 2 e multiplico os expoentes. 2 multiplicado por x mais 1 vai dar quanto? 2x mais 1. Mais 2, distributiva, né? 2 vezes x mais 1, não é isso? Isso. Tem ou não tem que fazer a distributiva? Tem. Tem, né? Isso. E do lado direito, como é que vai ficar? Dois elevado a 9x. Perfeito. Qual é a propriedade que eu vou usar agora? Então, daqui para cá, eu usei a 3. Tanto na esquerda, quanto na direita. E agora, qual é a propriedade que eu vou usar para escrever a quarta linha? A primeira propriedade. A primeira, multiplicação de potência de mesma base, né? A base 2. Conserva a base e faz o quê? E faz o quê?
Os expoentes. Soma os expoentes. Somei. E na direita? Que propriedade eu vou usar? A 1 de novo, né? Vai ficar o quê? 2 elevado. Menos 1, o quê? Mais 9x. Pessoal, consegui igualar a base, sim ou não? Sim. Sim. As bases estão iguais. O que eu faço agora? Comparo os expoentes. Como a base é maior que 1, eu mantenho o sinal ou inverto o sinal? Mantém. Mantém. Então, 1 mais 2x mais 2 tem que ser menor ou igual que menos 1 mais 9x. Agora é só resolver essa inequação de primeiro grau. Quem não quiser multiplicar por menos 1, já deve trabalhar com a variável aqui no segundo membro, é mais rápido. E 1 mais 2 aqui vale 3. E o menos 1 vira mais 1. 3 mais 1 vai dar 4. 9x menos 2x vai dar 7x. Qual é o valor de x então, pessoal? X é o que então? Galera, x é o que então? Eu tenho que ler agora daqui para cá. Então, x é o quê? Maior ou igual Maior ou igual que... 4/7. Pronto. Essa é a resposta. Daí uma inequação resolvida e já um caso mais com cara da prova, não é isso? Essa aqui não parece mais com a da prova? Sim ou não? Quem já fez a P6? Quem já olhou a P6? Tem uma questão da prova que eu acho com um nível de dificuldade parecido com essa. Estou certo ou estou errado? Sim. Beleza. Viram que eu postei o vídeo hoje no grupo, o link do vídeo do CA que eu fiz com um ADM hoje de manhã, sobre a P6? Eu vi, professor. Pronto, então tá lá, vocês podem fazer. E lá naquele vídeo eu comento um pouco também sobre a questão das aplicações da função exponencial. Existem várias aplicações para a função exponencial. Crescimento, então vamos dar alguns exemplos. Crescimento populacional. Se você for estudar o crescimento populacional de um conjunto de bactérias, num certo ambiente, você vai ver que aparece a função exponencial lá para representar esse crescimento. Que mais? Crescimento exponencial. Agora, aí o crescimento populacional pode ser o quê? Inclusive na pandemia, num dado momento do crescimento de casos da pandemia, se falou em crescimento exponencial dos casos de Covid. Porque crescimento é uma população de vírus, no caso, né? Pode ser população de vírus, população de bactéria, população de animais também, dependendo do ritmo do crescimento. Outro que cai na prova, decaimento radioativo. Quem viu o vídeo que eu coloquei hoje, lá eu dou um pouquinho de aula de química e explico o que é decaimento radioativo. Na economia, quando você tem juros compostos, você tem um crescimento exponencial do dinheiro. Então, se eu tenho uma taxa, atenção, uma taxa de 10% ao mês, se eu aplico um certo dinheiro, eu aplico R$300, eu boto no banco R$300. Vamos supor que o banco pagasse 10% de reajuste a cada mês. Então, a função que aparece, que rege esse resultado é esse aqui, pessoal. Ó, 300 que multiplica 1,1 elevado a t, onde t é o número de meses. Então, isso aqui é claramente uma
função. E, obviamente, Y é o dinheiro, né? É o dinheiro. Então, nós teríamos, né, o dinheiro que você vai ter é função de quem, pessoal? Função do tempo. No tempo zero, qual vai ser o dinheiro que eu vou ter no banco? Se eu comecei com R$300. 300, né? Após um mês, eu vou ter quanto no banco? Se eu aplico 10%, a cada mês eu aplico 10%. Vou ter quanto? 330. 330. 10% de 10% de 300 é 30. Após 2 meses, quanto é que eu vou ter lá? R$360. Eu tenho que fazer 10% agora de 330. Quanto é 10% de 330? É só cortar um zero, pessoal. Dá quanto? 333. 33 que vai render. Se eu tinha 330 e rendeu 33, passou a ter quanto de saldo? 300 e quanto, pessoal? R$363. Esse crescimento é um crescimento exponencial. Então, pelo menos 3 exemplos práticos em que na vida real nós temos aplicação. Na prova vai cair esse aqui, tá? E o que é decaimento radioativo? Eu explico no vídeo que eu postei hoje, tá bom? Se alguém não entender, depois fala comigo. Tá bom? Ok, galera? Ok, professor. Então, falei hoje das inequações exponenciais e nesse finalzinho de aula eu falei rapidamente de aplicações de função exponencial. De uso, então, quem vai, então, calcular, quem gosta de dinheiro, parte econômica, vai trabalhar com dinheiro, hein? A função exponencial é muito, mas muito importante, hein? Agora, quem trabalha com juros simples, na verdade, o mercado só trabalha com esse, praticamente. Juros simples, eles quase não trabalham. Aí, no juros simples, a equação é do primeiro grau. É uma reta o gráfico. Enquanto no juros simples você tem uma reta, nos juros compostos você tem a função exponencial. Então é isso, galera. Com essa aula de agora, eu finalizo a parte da operação de exponenciação ou potenciação, se preferir, onde falamos dos 3 objetos principais, que são função exponencial, equação exponencial e inequação exponencial. Falamos dos 3 objetos. E na nossa próxima aula, que seria terça-feira, mas é feriado, e vai ser então quarta-feira, a gente começa aqui assunto. Logaritmo. Então, não percam essa aula e, de preferência, já assistam ao vídeo que eu postei sobre logaritmo, que aí a aula vai ser entendida com muito mais facilidade. E lembrando que a data final para entrega da P6 qual é? Terça-feira. Terça-feira. Lembrando que terça-feira é feriado. Então, se você não quiser estudar no feriado, termine antes, né? Então, tá bem claro isso. Mas não é só a P6 para terça-feira. O que mais além da P6? O CAN e o... CAN e relatório. Como é que estão indo no CAN até agora? Melhor? Quem já terminou tudo? Eu tô um pouco. Oi? Já tô caminhando, professor. Tá caminhando. Eu acho que Harrison já terminou, né? Ou não? Foi, terminei.
Harrison já terminou, eu acho que tem mais pessoas. Se quiser, né, depois eu posso olhar. Mas tem mais pessoas que já terminaram, tá? A parte completa do campo. Alguma pergunta? Podemos finalizar? Professor, já pode iniciar o CAN do quarto trimestre, né? Já pode começar. Então, eu, no seu lugar, já começaria. Exatamente. Já pode começar. Tá bom? Eu tinha começado aí... Professor, essa prova também teve 10 dias. Oi? Essa prova também teve 10 dias, igual a outra, de prazo? Não, essa vai ter só 7 dias. Que é o normal. Eu coloquei a prova na terça agora. Terça para terça são 7 dias, né? Ou não? São. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Podemos terminar? Então, eu desejo a vocês um bom final de semana. E vocês façam uma boa P6. Que vocês terminem o CAN, façam o relatório. E a gente se encontra para aulas na próxima quarta-feira, que vai ser tanto o alicerce quanto a aula regular de terça que vai para quarta. A aula começa a que horas na quarta, pessoal? A gente combinou hoje? 9. 9. Então, aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 9. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida que tenham em relação à prova, entrem em contato. Tá bom? Tchau, professor. Bom final de semana. Para você também, Thaís. Muito obrigado e para você também, viu? Valeu, Ítalo. Valeu, professor. Valeu, Augusto. Parabéns, professor, a sua mãe.